Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e a gente vai rezar por você. O 29º dia de abril, o penúltimo dia desse mês que foi tão cheio, que trouxe tantas coisas, que exigiu tanto de cada um que está nessa corrente, e que agora está chegando ao seu fim, com apenas 2 dias pela frente, antes que maio abra as portas e um novo capítulo comece. E hoje a gente não vai fazer uma oração suave, vai fazer uma oração de guerra, uma oração de autoridade, uma oração de quem sabe que a virada de mês é um dos momentos mais estratégicos do calendário espiritual e que o inimigo sabe disso também, e que por isso está trabalhando agora nesses últimos dias de abril para garantir que o que entrar em maio seja carregado de tudo que deveria ter ficado em abril. Porque há algo que o inimigo faz sistematicamente nas viradas de mês. Ele tenta garantir que o peso do mês que passa atravesse a fronteira do novo mês sem ser processado, sem ser entregue nas mãos de Deus, sem ser cortado pela espada de São Miguel. Ele quer que as correntes de abril entrem em maio, disfarçadas de continuidade natural. Que as feridas de abril entrem em maio inflamadas, que as batalhas de abril entrem em maio com mais força do que tinham, porque ganharam um mês inteiro de pressão acumulada. Mas hoje não. Hoje a gente vai para a guerra espiritual. Antes que o mês termine, antes que a virada aconteça, com a armadura de Deus, com a autoridade de Filho do Rei, com São Miguel Arcanjo e a espada de fogo que corta o que o homem não consegue cortar e que fecha o que o inimigo quer manter aberto. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você que chegou nessa quarta-feira dos últimos dias de abril, sentindo que há algo sendo preparado contra você, que há uma pressão que não é só circunstancial, que há uma resistência que vai além do natural, que há uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores dessa virada de mês que precisa de uma resposta espiritual antes que ela se manifeste no natural. Por você que quer entrar em maio limpo, que não quer carregar de abril o que não precisa ir, que quer que a virada de mês seja real, que quer que maio comece diferente de como abril começou, porque o que ficou de março não entrou em abril e o que ficou de abril não vai entrar em maio. Por você que está cansado de que os meses comecem pesados, porque o mês anterior não foi bem fechado, que está disposto hoje a fazer essa oração de guerra para que essa virada seja diferente de todas as anteriores, que quer entrar em maio protegido, coberto e com São Miguel Arcanjo abrindo o caminho à frente. Juntos nesta corrente de fé, vamos fazer guerra espiritual agora. Vamos revestir a armadura de Deus. Vamos declarar proteção sobre a virada de mês. Vamos invocar São Miguel Arcanjo, com toda a autoridade que nos foi dada em Cristo, para que o que precisa ser cortado seja cortado e o que precisa ser aberto seja aberto antes que abril feche e maio comece. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que precisa fazer essa oração de guerra espiritual antes da virada de mês. Com alguém que quer entrar em maio limpo, protegido e coberto pela armadura de Deus. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Quarta-feira dos últimos dias de abril. 2 dias. É o que falta para maio. 48 horas. E o inimigo sabe o que está acontecendo nesse calendário. Sabe que viradas de mês são momentos de transição e que momentos de transição são os que oferecem mais janelas de vulnerabilidade. Que quando as pessoas estão olhando para trás agradecendo pelo mês que passou, e para frente esperando pelo que está vindo, o flanco do presente fica momentaneamente exposto. E é exatamente aí que ele trabalha, nesse entre-lugar, nesse espaço de 2 dias, que parecem pequenos demais para exigir atenção espiritual, mas que são grandes o suficiente para que muito do que acontece na virada seja determinado por quem agiu neles. Efésios 6:11 não é metáfora para cristãos confortáveis. É instrução de batalha para quem entendeu que a vida espiritual é guerra e que guerra exige armadura. Revesti-vos de toda a armadura.
Não parte. Toda. Porque o inimigo vai atacar onde a armadura não está. E nas viradas de mês, ele ataca especialmente nos pontos onde a guarda baixou por causa do cansaço do mês que passou. Mas hoje a gente vai para a guerra antes que ele chegue. Vai revestir a armadura antes que o ataque comece. Vai posicionar São Miguel Arcanjo na fronteira entre abril e maio, antes que o inimigo tente atravessá-la com o que não foi convidado. Hoje, dia 29 de abril, a guerra espiritual começa agora, nessa oração. Nessa quarta-feira, com 2 dias de antecedência da virada de mês. Porque quem age antes ganha terreno, que quem só reage nunca recupera. Para agora, respira e reveste a armadura de Deus. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa quarta-feira de abril, com o coração em postura de guerra e não só de oração suave. Porque há batalha acontecendo nos bastidores dessa virada de mês e eu não vou entrar em maio sem ter feito guerra espiritual antes. Agradeço pela armadura que me deste, pelo cinto da verdade que segura tudo no lugar, pela couraça da justiça que protege o coração, pelo calçado da paz que me faz andar firme mesmo em terreno instável, pelo escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do inimigo, pelo capacete da salvação que protege a mente, pela espada do Espírito, que é a Tua palavra e que corta o que precisa ser cortado. Agradeço porque me deste autoridade sobre o inimigo, que o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer força contrária que está operando nessa virada de mês, que a autoridade que recebi como filho do rei é real e que o inimigo reconhece e que recua diante dela quando exercida com fé. Agradeço por São Miguel Arcanjo, que colocaste de guarda sobre a minha vida e sobre cada pessoa desta corrente, pelo guerreiro que não se cansa, que não recua e que não negocia com o que precisa ser derrotado, que está de prontidão nessa virada de mês para fazer exatamente o que foi chamado a fazer. Agradeço porque a guerra que travamos não é contra carne e sangue, que os inimigos verdadeiros não têm corpo humano, que a batalha que importa acontece numa dimensão que vai além do visível. E que nessa dimensão temos a armadura certa, o guerreiro certo e o rei certo do lado vencedor. São Miguel Arcanjo, guerreiro de Deus, que não conhece derrota e que está de prontidão para essa virada de mês. Hoje eu te invoco, com toda a fé e com toda a autoridade que me foi dada em Cristo, para que faças guerra a meu favor nessa fronteira entre abril e maio. Posiciona-te agora na fronteira entre esse mês que está fechando e o mês que está abrindo, com a espada levantada, com os olhos abertos, com a missão de garantir que o que não foi convidado para maio não atravesse essa fronteira, pelos espíritos de escassez que operaram em abril e que estão tentando cruzar para maio, barra-os agora na fronteira com tua espada de fogo. Pelos espíritos de adoecimento que tentaram se instalar em abril e que estão tentando fortalecer a posição em maio, expulsa-os agora pelo poder do nome de Jesus, que é acima de todo nome. Pelos espíritos de divisão que trabalharam contra lares e relacionamentos em abril e que estão planejando continuar a obra em maio, corta agora cada fio que os conecta a essas vidas desta corrente antes que a virada de mês aconteça. Pelos espíritos de desânimo, de derrota, de desespero que vieram dentro de abril e que estão tentando atravessar a virada de mês como se fossem bagagem natural a ser carregada, corta agora o direito de passagem deles pela fronteira desta virada. Pelos planos do inimigo que estão sendo preparados especificamente para os primeiros dias de maio, aproveitando a abertura que viradas de mês criam, expõe esses planos à luz agora e os desfaz antes que se concretizem. Renova em mim hoje a consciência de que sou soldado do Rei que já venceu, que não estou lutando para vencer, mas a partir da vitória. Que a guerra espiritual que faço nessa quarta-feira não é desespero de quem está perdendo, mas autoridade de quem já está do lado do vencedor e que está apenas executando a vitória que já foi conquistada. Senhor, que essa oração de guerra espiritual feche o que o inimigo precisava fechado,
para entrar em maio e abra o que Deus preparou para ser aberto no começo do novo mês. Que abril feche bem espiritualmente. Que a fronteira entre os 2 meses seja guardada pela espada de São Miguel. Que maio comece com o terreno limpo, com as portas certas abertas e com as portas erradas fechadas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que precisam de guerra espiritual sobre a sua virada de mês. Pessoas que estão sentindo que há algo sendo preparado contra elas nessa virada. Que há uma pressão espiritual que não é só circunstancial. Que há ataques sendo posicionados pelo inimigo para os primeiros dias de maio e que precisam de intercessão de guerra antes que os ataques se manifestem. Lares que estão sob ataque coordenado nessa virada de mês, onde o inimigo está tentando usar os últimos dias de abril para semear divisão, conflito, distância que vai contaminar o começo de maio, se não for cortado agora com a espada de Deus antes que a virada aconteça. Negócios e projetos que estão na mira do inimigo nessa transição de mês, onde o adversário está tentando usar a vulnerabilidade da virada para colocar obstáculos, para fechar portas que Deus abriu, para semear confusão nos planos que foram traçados com oração e que precisam ser protegidos com guerra espiritual antes de maio começar. Pessoas que carregam correntes de abril que o inimigo quer que entrem em maio com elas. Situações não resolvidas que o adversário quer que cruzem a virada, ganhando mais peso. Feridas abertas que ele quer que entrem em maio inflamadas. E que precisam de uma intercessão de guerra que corte o direito de passagem dessas correntes antes que a fronteira seja cruzada. Chamados e propósitos que estão sendo atacados nessa virada de mês, que o inimigo identificou como ameaça e que está tentando bloquear antes que maio traga as oportunidades que Deus preparou para o cumprimento desses chamados, e que precisam de São Miguel Arcanjo de guarda sobre eles nessa fronteira. Senhor, olha para cada uma dessas situações com os olhos do comandante do exército do Senhor, que não é surpreendido pelos planos do inimigo, porque os vê antes de serem executados, que já preparou a resposta antes que o ataque fosse concebido, que tem um guerreiro posicionado em cada frente que precisa de proteção, que essa guerra espiritual de hoje feche o que precisa ser fechado antes de maio começar e abra o que precisa estar aberto quando maio chegar. São Miguel Arcanjo, faz guerra a favor de cada pessoa desta corrente, nessa fronteira entre abril e maio. Que nenhuma corrente de abril desta corrente atravesse para maio sem passar pela tua espada de fogo. Que nenhum ataque do inimigo desta corrente alcance os primeiros dias de maio sem ser interceptado antes. E que cada pessoa desta corrente declare com a autoridade de Filho do Rei: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Senhor, hoje eu faço guerra espiritual sobre a minha virada de mês com a autoridade que me foi dada em Cristo. Eu declaro agora sobre a fronteira entre abril e maio que o sangue de Jesus cobre cada área da minha vida. Que o que foi comprado com sangue não pode ser tomado pelo inimigo sem que ele enfrente o poder do sangue que já pagou o preço mais alto que existe. Eu revesto agora a armadura completa de Deus. Coloco o cinto da verdade sobre cada mentira que o inimigo preparou para o meu maio. Visto a couraça da justiça sobre cada acusação que o adversário planejou lançar contra mim na virada. Calço o calçado da paz sobre cada terreno instável que o inimigo preparou no caminho de maio. Levanto o escudo da fé sobre cada dardo inflamado que está sendo preparado para os primeiros dias do novo mês. Coloco o capacete da salvação sobre minha mente para que os pensamentos de derrota e de medo que o inimigo quer semear em maio não encontrem terreno onde germinar. Empunho a espada do Espírito, que é a tua palavra, e declaro sobre cada obra do inimigo planejada para essa virada que nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. E toda língua que se levantar contra mim em juízo tu condenarás.
que o que Deus abriu ninguém fecha e o que Deus fechou ninguém abre. Entrego nas tuas mãos cada área da minha vida que ficou exposta em abril. Os pontos de vulnerabilidade que o cansaço do mês criou. As janelas que foram abertas inadvertidamente por pecado, por mágoa não entregue, por medo não vencido, por palavra descuidada. Fecha essas janelas agora pelo sangue de Cristo e pela espada de São Miguel antes que o inimigo as use na virada. São Miguel Arcanjo, sela essa guerra espiritual com tua espada de fogo. Corta agora pela autoridade do nome de Jesus todo o principado e toda a potestade que está operando contra a minha vida nessa virada de mês. Toda a força espiritual de maldade que está posicionada nos lugares celestiais para agir contra mim nessa fronteira entre 2 meses. Corta toda a maldição que foi lançada contra mim em abril e que o inimigo quer que entre em maio com mais força do que entrou no mês anterior, que termina aqui, na fronteira, cortada pela espada que não conhece a derrota. Corta todo o acordo espiritual que foi feito conscientemente ou inconscientemente com o inimigo ao longo de abril, por palavras negativas que proferi sobre mim mesmo, por decisões que abriram portas que deveriam estar fechadas, por pecados que criaram brechas na armadura. Tudo cortado agora pelo sangue de Cristo, que é mais poderoso do que qualquer acordo com as trevas. Corta o cansaço espiritual que o mês de abril produziu e que o inimigo quer usar para fazer a guarda baixar exatamente nessa virada, quando mais preciso estar firme. Renova em mim agora a vigilância espiritual que a fronteira entre os meses exige e declara sobre a minha vida a proteção total de Deus nessa virada. Que maio comece coberto. Que os primeiros dias do novo mês sejam dias onde o terreno já foi limpo, onde os obstáculos já foram removidos, onde os planos do inimigo já foram expostos e desfeitos antes de se concretizarem. Senhor, que essa guerra espiritual de hoje seja o que determina como maio começa para cada pessoa desta corrente. Que a oração de guerra de agora feche o que precisa ser fechado, para que quando a virada acontecer o inimigo já encontre a fronteira guardada pela espada de São Miguel e pelo sangue de Cristo. Que abril feche com a armadura de Deus vestida. Que a fronteira seja guardada. Que maio comece com terreno limpo, portas certas abertas e batalhas já vencidas nos bastidores espirituais antes de chegarem ao natural. São Miguel, permanece de sentinela nessa fronteira entre abril e maio pelos próximos 2 dias. Que nada passe sem ser filtrado pela tua espada. Que o que não foi convidado para maio não encontre passagem livre. E com a armadura de Deus vestida e a guerra espiritual declarada sobre essa virada de mês, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo, porque és o Senhor dos exércitos. Que o exército celestial está à tua disposição e que São Miguel lidera esse exército com fidelidade e com poder que o inimigo não consegue igualar. Te louvo porque a armadura que me deste é suficiente para qualquer batalha que o inimigo possa trazer. Que não há dardo do adversário que atravesse o escudo da fé, que não há acusação que vença a couraça da justiça, que não há mentira que sobreviva ao cinto da verdade. E não há força das trevas que resista à espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz. Te louvo porque já venceste. Que a guerra espiritual que fazemos não é para determinar o resultado. O resultado já foi determinado na cruz. Estamos executando uma vitória que já foi conquistada e que o inimigo não pode reverter por mais que tente. Te louvo por São Miguel Arcanjo, que colocaste de guarda sobre a minha vida e sobre cada pessoa desta corrente. Pelo guerreiro fiel que está de prontidão nessa virada de mês para fazer exatamente o que foi chamado a fazer, com a precisão e o poder que só vem de servir ao Rei que nunca perde. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por seres o guerreiro que guarda as viradas, que está de sentinela nas fronteiras entre os meses, que não deixa o inimigo passar com o que não foi convidado, que executa a vontade do Rei com fidelidade que não tem falha. Senhor, que cada pessoa desta corrente entre em maio com a armadura vestida e a guerra espiritual já feita, com a fronteira entre os meses guardada, com o terreno de maio limpo e preparado para o que Deus tem guardado no novo mês. Por tudo isso,
com a armadura de Deus vestida e a guerra espiritual declarada, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa quarta-feira, dia 29 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. A virada de mês não é um evento neutro. É um momento estratégico que o inimigo usa se você não usar antes. E hoje você usou. Hoje você fez guerra espiritual antes que o inimigo chegasse. Hoje você revestiu a armadura. Hoje você posicionou São Miguel Arcanjo na fronteira entre abril e maio com a espada de fogo que o adversário reconhece e que teme. Não tens de entrar em maio carregando o peso de abril que não precisa ir contigo. A fronteira está guardada. A espada está levantada. O sangue de Cristo cobre cada área que foi entregue nessa oração. Nos próximos 2 dias, entra nesses últimos dias de abril com a consciência de que a batalha espiritual já foi declarada, que o terreno já está sendo preparado. E quando maio abrir as portas, você vai entrar nele com terreno limpo, armadura vestida e um guerreiro à sua frente que já foi nesse caminho antes de você. São Miguel Arcanjo está de sentinela nessa fronteira, com a espada levantada, com os olhos abertos, com a missão de garantir que o que não foi convidado para maio não atravesse essa fronteira pelos próximos 2 dias e além. Vai com a armadura vestida, com a autoridade declarada, com a certeza de que a guerra espiritual que fizeste hoje foi ouvida nos céus e que São Miguel já está executando o que foi declarado nessa oração. E quando o inimigo tentar convencer que a virada de mês vai ser igual a todas as outras, quando a pressão espiritual nessa fronteira tentar fazer parecer que não valeu a pena fazer guerra espiritual, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração de guerra espiritual tocou o teu coração nessa quarta-feira e te preparou para entrar em maio com a armadura vestida e a fronteira guardada, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa fazer essa guerra espiritual antes da virada de mês, com alguém que quer entrar em maio limpo, protegido e com São Miguel Arcanjo guardando a fronteira. Escreve aqui nos comentários uma declaração de guerra espiritual sobre a tua virada de mês. Uma palavra que declare que o que não foi convidado para maio não vai atravessar essa fronteira. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos fazendo guerra espiritual, guardando fronteiras e declarando proteção sobre a virada de mês de milhares de vidas que não vão entrar em maio desprotegidas, porque oraram e fizeram guerra antes que a virada acontecesse. Agora vai em paz, vai armado, vai guardado, vai abençoado pela proteção do Deus Senhor dos Exércitos e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo de sentinela na fronteira entre abril e maio pelos próximos 2 dias e além. Que maio comece com terreno limpo, com a armadura vestida, com a guerra já feita, com São Miguel já posicionado, com o inimigo já avisado de que essa virada está guardada e que o que não foi convidado não vai atravessar. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.